Então, muito boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à Feira do Livro do Porto e esta homenagem ao Manuel António Pina. Como devem saber, é sempre difícil homenagear um amigo que já partiu e que nos deixou indeléveis memórias. Apetece dizer, como num dos seus poemas, que voltamos um a um da tua morte para a nossa vida, como quem regressa a casa de uma longa viagem. Para trás ficaram recordações, países, e agora é como se te tivéssemos sonhado. Manuel António Pina foi um homem que soube cultivar a amizade como poucos, como muito poucos. Para ele, a amizade era a forma mais alta e mais desprendida de amor. Amável, bem-humorado, erudito e grande conversador, o Manuel António tinha o dom de tocar as pessoas, de nos tocar a todos que com ele nos encontrávamos aqui e ali. Era de facto uma pessoa muito especial, verdadeiramente singular e cativante. Por isso fez muitos e indefetíveis amigos, nos quais me incluo muitas das pessoas que aqui encontro hoje. E muitos outros houve que, sem com ele privarem, desenvolveram uma forte cumplicidade com Manuel António Pina através da sua poesia, da sua obra infanto-juvenil ou das suas viciantes crónicas no JN. Quando havia uma edição do JN que não tinha uma crónica do Manuel António, nós achávamos que havia alguma coisa que estava errado no JN. Enfim, a homenagem de hoje é, antes de mais, um encontro de amigos com eternas saudades do Manuel António Pina. Saudades do móvel afável e caloroso como se relacionava connosco. Saudades do contagiante entusiasmo que emprestava a todas as facetas da sua vida. Saudades da sua infinita erudição e do seu desassossego intelectual. Saudades do seu fino humor, da sua afiada ironia e daquela sua saudável matreirice. Tantas e tamanhas saudades que vamos atenuando com a escrita enleante, sensível e inventiva que o Manuel António nos legou e que faz dele um dos maiores nomes da literatura portuguesa. Para a nossa felicidade e a de muitos outros leitores, a obra literária de Manuel António Pina permanece ilesa à voragem do tempo e aos inevitáveis modismos culturais. É, pois, de inegável justiça a atribuição desta tília em homenagem ao extraordinário homem e ao magnífico escritor que foi Manuel António Pina. Uma homenagem que imortaliza Manuel António Pina na cidade que o adotou e onde iluminou muitas vezes com a sua amizade, a sua escrita e, acima de tudo, e neste tempo é importante dizê-lo, com o seu extraordinário exemplo cívico. Há cidades que nos ficam justas e há cidades que nos ficam grandes e outras que nos ficam muito apertadas, como se fossem uma roupa que não nos pertencesse. O Porto está-me justo, está à minha medida, escreveu Manuel António Pina. Com a sua morte, a cidade ficou órfã, pelo que esta homenagem do Porto a um dos seus grandes escritores era há muito devida e seguramente inevitável. Creio que foi sendo adiada por ser tão óbvio, tão flagrante, que Manuel António merecia este reconhecimento. Merecia ser eternizado na sua cidade com todo o simbolismo de uma árvore. Esses seres silenciosos que, a nosso lado, partilham cotidianamente a mesma única vida, a sua e a nossa vida, como ele escreveu. Estou seguro que Manuel António iria gostar desta homenagem num lugar tão simbólico do Porto e num evento que celebra os livros, a cultura e a própria vida. Certamente não diria, com a sua eterna e conhecida bonomia, para que isto tudo? Esperamos que esta homenagem na Feira do Livro contribua para manter viva a memória de Manuel António
promovendo o conhecimento e a fruição da sua prodigiosa obra, sobretudo entre as novas gerações, e vemos aqui tantas pessoas novas nesta Feira do Livro. Resta-me agradecer a presença de todos, em particular dos familiares do Manel António, principalmente as filhas Sara e Ana, a quem dirijo um abraço muito especial e que agora também elas vão dizer qualquer coisa. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, quero agradecer à organização da Feira do Livro por esta homenagem e a todos os presentes e a todas as pessoas envolvidas nesta homenagem ao meu pai. O que eu tenho a dizer, eu lembrei-me de um episódio que é uma das últimas memórias que eu tenho dele, porque o meu pai dizia que mais do que serem bons técnicos ou bons escritores, o que faz falta são boas pessoas. E realmente o meu pai era uma boa pessoa e uma das coisas que eu me recordo foi uma coisa absolutamente corriqueira, mas que me marcou. Os meus pais, antes do meu pai adoecer, foram ver, ele gostava muito de flores e das rosas do jardim, e estavam de mão dada e foram ver as rosas do jardim. E eu achei aquilo um bocadinho estranho, porque não era vulgar eles fazerem uma coisa dessas, pronto, irem andarem assim de mão dada, e não eram muito dados a isso. E eu estava ao telefone com uma amiga minha, que era a Marta, e disse-lhe isso, e ela disse, deixa-os estar, coitadinhos. E isto ficou-me porquê? Porque foi um momento que reuniu três pessoas que tinham uma coisa em comum, tinham três coisas em comum. Em primeiro lugar, eram três excelentes pessoas. Em segundo lugar, foram três pessoas que partiram prematuramente. E depois foram três pessoas que escolheram o caminho do ser, ou seja, foram três pessoas que sofreram, tiveram uma vida difícil em prol dos outros e lutaram pelos outros. E o meu pai era um grande defensor dos mais fracos e era uma pessoa que não tinha medo do poder e que se opunha ao poder. E era uma pessoa que escolheu a essência em vez do material, escolheu o conteúdo, escolheu a bondade, escolheu a verdade em vez da dissimulação. E eu acho que isso era o mais importante nele. E realmente ele também me contou uma vez, que não vou identificar as pessoas, mas ele uma vez levou-me à casa de uma escritora reconhecida que ele conhecia, e depois, quando vinhamos embora, e este episódio é importante por causa dos bons técnicos e das boas pessoas, não é? Essa escritora tinha passado muito, a família toda tinha morrido num campo de concentração nazi, e ela conseguiu fugir para Portugal porque, por acaso, como não parecia judia, e eles deram-lhe a oportunidade para ela escapar, digamos, disseram que iam buscar no dia seguinte e ela conseguiu fugir. Claro que ela ficou traumatizadíssima, perdeu toda a gente, e andou a ser acompanhada, e ela gostava de escrever, mas não escrevia assim muito, não é? E ao longo da terapia a médica disse-lhe que era uma boa forma de aliviar aquele sofrimento, porque a escrita é sofrimento, seria escrever. E ela contou isso a outra escritora também reconhecida, e essa escritora começou a dizer que ela escreveu por receita médica, o que é uma coisa de uma maldade extrema, porque ela era excelente e pronto. E portanto, é tal coisa, é a diferença, e é a diferença entre a essência e a aparência, não é? E realmente o que mais fica da memória do meu pai, e o que é mais importante nele, não era ser o excelente escritor que era, que ninguém tem dúvidas disso, era ser uma excelente pessoa. E pronto, era isto que eu tinha para dizer.
Boa tarde, eu faço minhas as palavras de agradecimento da minha irmã e lembrei-me de ler um poema que o meu pai escreveu que inclui uma tília. É um poema inspirado numa residência artística que ele fez com uma bolsa do governo alemão a propósito da sua modernidade e da modernidade do seu teatro e das peças de teatro, que felizmente agora vamos ter um livro novo, que já está aliás aqui na feira, mas que vai ser lançado no dia 4 de setembro, que foi um trabalho árduo da Maria João e do João Luís, que reuniu todas as peças de teatro inéditas e não inéditas, e que vão estar disponíveis para todo o público. Foi um trabalho fantástico que eu agradeço muito ao João Luís e à Maria João Renault, o trabalho que fizeram, e estou muito contente com isso. E portanto, ele, quando fez estas peças de teatro, acabou por fazer uma residência artística num teatro muito conhecido chamado Grips, em Berlim, em Hansaplatz, e que era um teatro muito vanguardista, que começou a discutir há muitas décadas já os direitos das crianças, os problemas das crianças, da autonomia das crianças, da independência das crianças, as diferenciações que se faziam relativamente ao género, etc. E foi uma experiência muito importante para o meu pai. E então esta praça tem várias paragens de autocarro e tem também uma importante estação de metro, e eu suponho que o meu pai se terá inspirado de uma das vezes que estaria à espera do autocarro ou do metro, e portanto o poema chama-se Hansaplatz 2 e é assim: noutra praça, não esta, outra pessoa passa, nem na outra, nem nesta. Fico, outro e só, em uma praça, alguém real fica, onde crianças fora de mim brincam com outras crianças reais. Mas, praça, crianças, quais? As de agora ou as de outrora? As tílias de dentro ou as de fora? Em que praça da minha memória eu e tudo somos memória? Obrigada.